Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar, ou primeira live da Rust Capital em 2020. A nossa casa aqui de ativos reais está cada vez mais entusiasmada em trazer nesse ano melhores e melhores oportunidades dentro da nossa expertise, que é ativos reais. Eu estou aqui hoje do lado, mais uma vez, do lado do meu sócio e cofundador, Leonardo. Esse é um ano que promete bastante coisa, né? O ano que a economia começa aquecida, o Brasil saindo da recessão aí com bons sinais aí de uma recuperação, todos os setores aí, a construção civil bastante aquecida, e do nosso lado aqui o que a gente construiu junto com vocês, investidores aí, uma base de investidores bastante fiéis que tem acompanhado e investido em diversas operações contínuas com a gente. Tem possibilitado a gente realizar bastante investimento nessa parte de tecnologia e originação, e tem bastante produtos novos aí que nós vamos trazer pela primeira vez aí para esse público de varejo, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido para o portfólio e a diversificação da posição de vocês, né? E a gente gosta sempre de repetir, né? O nosso objetivo aqui é trazer uma diversificação necessária para o portfólio, atingindo aqueles 20% a 30% do seu portfólio de liquidez, para que você tenha um portfólio vencedor de longo prazo. Aqui o que a gente visa é identificar ativos, né, que tenham valor real, né, uma rentabilidade acima do que você consegue em mercado e que não seja correlacionada com a bolsa, para que realmente você consiga extrair um portfólio equilibrado, como os grandes investidores institucionais sempre tiveram acesso, agora oferecendo essa possibilidade a você do varejo. Muito bom. E hoje aqui, mais uma vez, a gente está no escritório da Rust. A gente continua em busca do formato perfeito. Dessa vez, a live vai ser mais curta em termos de conteúdo apresentado com slide, e a gente vai abrir mais tempo para as perguntas e respostas, que a gente já tem aqui uma cola com algumas perguntas e respostas que são frequentemente feitas para a gente. A gente gostaria de passar por elas, mas fiquem totalmente à vontade se vocês tiverem outras perguntas ou pedirem para esclarecer pontos específicos, tá? Como o Léo falou, 2020 é um ano que nos empolga bastante. A gente está com muitas oportunidades sendo analisadas, crescendo bastante em termos de volume nesses ativos que a gente já conhece profundamente, em ativo judicial, o Léo, o de ativo imobiliário, e o Coutinho, que está ali atrás, em ativo de crédito privado. E aí a gente está cada vez mais procurando novos ativos que estão fora do mercado financeiro tradicional e que a gente acredita que nos tempos de juros baixos e bolsa sem saber exatamente para onde vai, são esse tipo de ativos que vão garantir um retorno ajustado ao risco melhor para os nossos investidores. Então eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação, que dessa vez só tem 7 slides. A nossa ideia do formato, né, nessa nova versão, é tentar concentrar bastante um espaço aberto para perguntas e respostas. A gente acredita que essa interação é bastante positiva e grande parte da interação é deixar você livre realmente para que você saia daqui com todas as suas perguntas respondidas. Tá? Então, vamos passar aqui para o primeiro slide. Nós somos uma empresa especializada, uma empresa de investimento especializada em ativos reais. Como o Léo falou, a gente veio do mercado financeiro, e o que a gente fez hoje, que a gente tem feito hoje aqui na Rust, diretamente para vocês, investidores finais, a gente tem feito, em média, por 15 anos, para os grandes fundos de investimento, para os grandes bancos. Então, nada que a gente está fazendo aqui é diferente ou novidade para a gente. A única coisa diferente que a gente tem aqui é que a gente coloca tecnologia para tornar o nosso processo operacional de originação, de estruturação e até da venda, da distribuição diretamente para vocês, mais eficiente. Por quê? Porque a gente olha tickets menores, a gente olha operações menores que tendem a dar um resultado melhor para o investidor. Então, nós fundamos a empresa em 2017, de lá para cá já investiu mais de 54 milhões de reais
nesses ativos. Já fizemos negócios entre clientes dos quais compramos esses ativos e investidores, mais de 2.500 pessoas espalhadas por todo o Brasil. E aí está um pouquinho da nossa história, né? A gente fundou lá em 2017, em 2018, em janeiro de 2018, a gente começou a trabalhar nosso próprio capital, com foco bastante em construir processo, construir tecnologia. Em setembro de 2018, a gente começou a trazer investidores do nosso meio, de família e amigos, e foi só em maio de 2019, ia falar maio desse ano, em maio de 2019, que a gente abriu a plataforma para qualquer investidor, para com isso universalizar o acesso. É isso. Quer falar? Vou falar um pouquinho, se apresenta um pouquinho de novo. Maravilha, cortaram nossa mini bio aí. Bom, eu sou Arthur Farache, CEO da Rust, cofundador, sou advogado de formação, trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro tradicional, entre banco brasileiro, banco americano de investimento, escritório de grande porte. Desde 2013 eu venho empreendendo na área de tecnologia voltada para o mercado financeiro, que hoje a gente chama de fintech. E junto com o Carlos e com o Léo, a gente fundou a Rust Capital no final de 2017. Meu nome é Leonardo Viana, também sou cofundador da Rust Capital, tenho aproximadamente 16 anos já, vou quase caminhando por 17 anos de experiência no setor de investimentos, sempre fui concentrado em investimentos alternativos, focado no mercado imobiliário, trabalhei nas principais gestoras internacionais, maiores gestoras do mundo de real estate, Starwood Capital, Brookfield Asset Management, montei uma gestora, participei da criação da gestora da SDI, trabalhei também, fui responsável pela parte de fundos de renda da RB Capital e já empreendia, sempre já investi em mais de 3 empresas de tecnologia e a gente se juntou aqui, né, o conhecimento jurídico e essa parte de investimento para que a gente formasse a Rust Capital lá em 2017. Quer falar um pouco? O Carlos é o nosso... Junto com o Carlos, que é nosso CTO, também cofundador, que passou aí pela Bolsa, pelo Itaú BBA, sempre na área de tecnologia, entre infraestrutura e desenvolvimento de software, engenharia de software. Hoje ele é a grande mente por trás da nossa tecnologia, especialmente dos nossos robôs que a gente cria aqui para automatizar nossas tarefas e fazer com que a gente consiga escalar olhando tickets pequenos. Esse eu acho que, sem sombra de dúvida, e não é segredo, a gente conta, esse é o nosso molho especial. A gente tem também o Luiz Coutinho, que está aqui conosco, é um executivo super sênior, sou nosso sócio sênior que passou por HSBC, Santander, sempre com experiência em estruturação de produtos de crédito para pequena empresa, eu responsável pela estratégia de crédito de ativos empresariais, que no fundo significa um fôlego de capital de giro ou um crédito para pequena empresa. Tem o Daniel Mota, que é o responsável pelo nosso jurídico, controller e financeiro, também aí formado e com experiência entre multinacionais, tanto do mundo tradicional quanto de startups. A gente tem o Luiz Hollenberg Viana, que esse é o nosso papa de precatórios, esse trouxe para a nossa equipe todo o conhecimento acumulado durante 25 anos nesse mercado, olhando de todos os tipos e por todos os lados esses ativos judiciais, com quem eu aprendo muito todos os dias. Tem o Darwin Ribeiro, que é a pessoa responsável pelo nosso marketing, nosso CMO, vem aí com bagagem também entre agência de publicidade, empresa de tecnologia voltada para a publicidade na internet. Então, ele já esteve em vários lugares da mesa, sabe? Ele é responsável por toda a comunicação e responsável pelo nosso posicionamento de marca, assim como todas as campanhas que a gente tem feito para vocês. E, por fim, mas também não menos importante do que tudo isso, a doutora Melina Fernandes, que é a head do nosso jurídico e compliance, com passagens aí nos melhores escritórios de advocacia do país, um foco muito grande
em reestruturação de empresa portanto, olhou ativos judiciais, olhou risco de empresa, sabe como é que olha riscos jurídicos envolvidos a operações imobiliárias. Esse é o time que hoje compõe a diretoria da Rust Capital, mas esse time não conseguiria fazer nada do que a gente tem feito sem o apoio de pessoas brilhantes e com muita vontade de trabalhar, com mais de 40 pessoas que a gente tem aqui no nosso escritório hoje, que trabalham duro aqui todos os dias. Falar um pouquinho dos pilares da nossa política de investimento. A gente sempre busca ativos lastreados, investimentos lastreados em ativos ou direitos. Isso daí é bastante importante para que seja tangível às pessoas e tenha segurança de ter um ativo ou um direito por trás. A gente gosta de falar que o nosso tipo de investimento é até mais fácil de entender do que o investimento no mercado financeiro, né? Enquanto no mercado financeiro você vai ver aquela sopa de letrinhas, aquelas siglas, FIC de FIM, FIA, blá, 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 não sei o quê, e você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. Aqui não, aqui é o seguinte, você está investindo num processo judicial, você está investindo nesse imóvel específico, ou você está investindo nessa pequena empresa, dando um capital de giro para ela. Então é muito mais simples de entender, apesar de parecer que não. Exatamente. E um outro ponto bastante importante, a gente busca ativos com baixa correlação em relação ao mercado de capitais. Então, a gente busca, como mais uma vez a gente fala, você deve diversificar o seu portfólio para ter um portfólio vencedor de longo prazo. E é importante ter ativos não correlacionados para que você tenha uma certa proteção nas oscilações do mercado que terão ao longo do tempo. Então, nossos ativos eles têm baixíssima correlação em relação às bolsas de valores. Tá? Uma outra coisa bastante importante é a gente só investe em coisas que nós temos profundo conhecimento. Então, quando nós entramos no mercado, como vamos lançar agora o produto de ativos imobiliários, né, porque eu tenho profundo conhecimento, venho realizando isso há mais de 15 anos, mais de 16 anos no setor, e eu, na verdade, não estou fazendo nada novo, eu estou replicando o que eu fazia para os grandes investidores institucionais. Agora, o que eu faço é estruturar da mesma maneira, com a mesma qualidade, só que a gente agora leva para o varejo. Isso é fundamental para a gente. Nunca vamos investir em coisas que não temos profissionais profundo conhecedores do assunto aqui dentro de casa. Tá? Um outro assunto bastante importante para a gente é que a gente entende o perfil dos investidores brasileiros, dada a realidade e todo o passado histórico, né? As pessoas aqui buscam investimentos de curto prazo. Por mais que tenham grandes oportunidades de investimento, que vão ser maturados em 8, 10 anos, aqui normalmente os produtos que nós oferecemos na plataforma têm uma maturação entre 12 e 36 meses. Isso por entender muito o apetite e a vontade do investidor de varejo quando procura um investimento para ser realizado. E é muito importante dizer que, além de ter esse prazo mais curto, a gente olhar e ter como objetivo trazer oportunidade com prazos de maturação mais curtos, entre 12 e 36 meses, a gente não entra em nenhuma operação que não tenha um prazo ou um evento pré-estabelecido de saída desde o momento zero. Ou seja, investir e não saber quando que vai acabar a operação ou quando que vai sair. Não, a gente gosta de saber, por mais que sejam estimativas, olha, nesse momento aqui o nosso capital vai retornar. E a gente tem colocado oportunidades entre 12 e 36 meses, que é o que a gente entende que o mercado brasileiro gosta, que os nossos investidores gostam. Às vezes até surge uma oportunidade ou outra que a gente oferece, que foi recentemente um direito creditório, né, que era um prazo um pouco mais dilatado, mas a gente tenta sempre que possível reduzir para essa janela que a gente sabe que é a preferência da maioria do público de varejo. E nesses casos específicos é bom dizer que a gente é muito seletivo e cuidadoso com quem pode investir, de fato, nessas oportunidades mais longas, que podem dar mais rentabilidade, mais retorno, mas precisam ficar com o dinheiro preso durante mais tempo. Então, usando o exemplo do Léo, dessa oportunidade que a gente colocou recentemente, a gente não permitiu que nenhum investidor pusesse mais de 5% da sua liquidez. Não é do seu patrimônio, é de quanto de recurso tem investido no mercado financeiro. Por quê? Porque a gente não quer que nenhum investidor se exponha a esse tipo de ativo mais longo e que vai ter menos liquidez de forma desavisada. Isso é bastante importante de entender. Assim, o nosso objetivo como empresa é melhorar o seu portfólio.
Então, é bastante importante, na hora que você for conversar com uma das nossas assessoras financeiras, abrir as suas preocupações e liquidez, para que a gente possa realmente fazer um aconselhamento, para que você possa estar instruído a ter um portfólio mais equilibrado. O que a gente não gostaria de ver é você expondo-se a títulos alternativos, por mais que seja com a Rush, num percentual maior do que você deveria e seria eficiente para o seu portfólio como um todo. Uma outra coisa importante, a gente sabe que abrir mão da liquidez tem um prêmio, né? As pessoas, para abrir mão da liquidez diária, elas normalmente buscam um retorno maior. Então, nós temos como alvo um retorno acima de 12% ao ano. As nossas operações, na média, vão até para a casa dos 15%. A gente tem apresentado um histórico bastante relevante nisso, mas a gente sabe que a gente vai precisar entregar um retorno acima da média de mercado para que as pessoas estejam dispostas a abrir mão da liquidez. Isso não necessariamente é a ver com o risco, tá? Muitas das operações que nós oferecemos aqui, na sua maioria, os riscos são bastante controlados. O que faz com que a gente tenha que dar um pouco mais de retorno e a gente achar essas assimetrias é porque normalmente você não tem uma liquidez imediata. E também porque a gente corta muito dos intermediários do mercado tradicional, em que esses intermediários, de certa forma, apropriam parte do retorno, o que é normal. O que a gente tenta fazer é como que a gente traz ativos da maneira mais segura possível, dentro de estruturas juridicamente protegidas e dentro das regras de Banco Central e de CVM, diretamente para o nosso investidor final. E aí, por a gente conseguir ir direto lá da ponta da originação, onde está o ativo, lá na economia real, fazer toda essa seleção, usar tecnologia para analisar, modelar o risco, estruturar do ponto de vista jurídico e levar e criar tecnologia para levar isso para o investidor, criar plataforma, canal de marketing, comunicação. Isso acaba saindo, como a gente consegue cruzar todos esses campos, a gente consegue entregar mais retorno para o nosso investidor. E aí, não necessariamente isso está atrelado a mais risco. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que responder, que vai estar numa dessas dúvidas que vocês têm. Olha, eu sei que a turma está perguntando aqui. Juliano, já vi suas perguntas, vou responder já. Deixa só a gente terminar esses slides aqui, faltam só mais 3. Quer falar do processo? Bom, depois que vocês já entenderam a nossa política de investimento, ou seja, o que faz, o que nos guia na hora de escolher um ativo ou de olhar um ativo, é importante vocês entenderem por qual processo que qualquer ativo aqui, na hora que chega, seja pelos nossos robôs, seja pela nossa rede de agentes offline, qual é o processo que esse ativo passa até que haja uma aquisição efetiva desse ativo e que esse ativo vá para a plataforma e esteja disponível para ser investido por vocês. É um processo que a gente acaba descartando, 95% das coisas que a gente olha muita coisa, a gente teve que criar bastante tecnologia para olhar, descartar e trazer gente boa para nos ajudar a fazer isso, porque muita coisa ainda é manual e não tem jeito, para depois a gente conseguir selecionar as coisas boas que estão aí espalhadas na economia real e que dão trabalho de ir atrás. Então, o nosso processo começa na originação, que é esse número 1 aí em cima. Muitas vezes a gente acha esses ativos pelos nossos robôs ou pela nossa rede de agentes offline. A gente tem alguma coisa de marketing digital que tem trazido algumas oportunidades interessantes, mas ainda não é o mais volumoso, o mais efetivo. Depois que esse ativo chega, a gente tem uma qualificação inicial realizada por algoritmo proprietário, que a gente tenta, com base em regressões, em regras restritivas simples, filtrar o que pode ser uma oportunidade boa, do que é uma oportunidade que não nos interessa, com base no nosso próprio histórico, né? E isso a gente vai ajustando dia a dia. Depois disso, começa, de fato, um processo de due diligence, ou seja, de auditoria, e aí a gente está falando auditoria legal, auditoria técnica e auditoria financeira, que é conduzida aí por nossos times de especialistas que a gente trouxe e tem treinado e investido bastante em treinamento, muitas vezes com dupla verificação
por profissionais externos, dos melhores escritórios de advocacia ou dos profissionais que são referências do seu próprio setor. Só depois que a gente passou por todo esse processo é que a gente começa a negociar os termos de aquisição. E nessa negociação de termos de aquisição, a gente sempre olha como que a gente mitiga o risco, como que a gente consegue dividir o risco com aquele vendedor, como que a gente consegue trazer para a mesa o mínimo de risco possível para o nosso investidor. Olha, Henrique, já te respondo também. É importante falar aqui que nós somos especialistas em ativos reais. A gente não faz mais nada do que isso, tá? A gente não faz bolsa, a gente não faz criptomoeda, a gente é especialista em ativos reais. E vive, respira, acorda, dorme pensando nisso. Para trazer esses ativos reais direto da economia real para os nossos investidores, hoje a gente tem a nossa plataforma online, a gente usa muitas vezes estruturas que são totalmente reguladas e permitidas pelo CVM, pelo Banco Central, e embora algumas das operações não sejam valores mobiliários propriamente ditos e não seriam regulados pela CVM, a gente segue todas as regras da CVM porque nós somos uma plataforma que tem a licença da 588, conhecida como Equity Crowdfunding, que a gente gosta de falar que é uma plataforma de oferta pública simplificada ou uma plataforma de investimento online coletivo. Então, nós somos regulados pela CVM. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Você respondeu o Henrique? Vamos começar respondendo o Juliano, tá bom. Benefício de ordem dele. Olha, o Juliano perguntou o seguinte, olá, quero entender melhor como é isso de 13% em 5 meses, por isso que estou na sala, risos. Juliano, olha só, não é 13% em 5 meses, né, Léo? Como que é essa rentabilidade? Na verdade, é 13% ao ano, é uma taxa calculada ao ano, para que as pessoas possam comparar com outros investimentos. Anualizado. Anualizado. Tá. E aí você, na verdade, tem que fazer seu cálculo pelo período de investimento de 5 meses. Vamos dizer que é uma conta simples de fazer, é só você calcular para o período de investimento. Mas a gente sempre vai apresentar o retorno anualizado para que você possa comparar com outros investimentos. Tá? Legal. A outra pergunta do Juliano, queria saber qual é o risco dessa operação de precatório no Rio de Janeiro, que entrou agora no site de vocês. Juliano, a gente está batendo recorde de audiência hoje no webinar, a gente não queria vir para cá hoje sem boas operações na plataforma. A operação do precatório do Estado do Rio de Janeiro é uma operação que a gente gosta bastante. Eu vou tirar essa apresentação aqui, que acho que não precisa mais, né? Então, vamos lá. A operação do Estado do Rio de Janeiro é uma operação que a gente gosta bastante. A gente conseguiu originar um ativo, a gente tem um precatório que está barato em relação ao risco que a gente entende que ele representa, e a gente gostaria de dividir a tese com vocês. Basicamente, tem alguns fatores que nos deixam confortáveis com o risco. O primeiro deles é que o Estado do Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal lá em 2017. Isso faz com que o Estado do Rio de Janeiro sofra muito mais escrutínio por parte da União, ele tenha todas as suas obrigações suspensas, obrigações financeiras suspensas, e ele tenha que os débitos novos ele continua obrigado a pagar. E no que diz respeito aos precatórios, ele tem garantia da União para tomar uma linha de crédito no mercado e pagar agora em 2020 até 1 bilhão de reais em precatórios. E olhando um pouco o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, quando você compara, por exemplo, com o Estado de São Paulo, que parece que o risco é muito melhor, o Estado de São Paulo está pagando hoje 2002, precatórios de 2002. O Estado do Rio de Janeiro já terminou de pagar 2017, e agora está começando a pagar precatórios de 2018. Né? Ele está em dia com precatórios de prioridade. Então, quando a gente olhou isso, falou, olha, ele não pode atrasar, porque ele está em regime de recuperação fiscal, ele tem a garantia da União para tomar crédito de 1 bi, e ele está muito mais adiantado na fila de pagamento do que o Estado de São Paulo, que em tese seria um risco melhor. Veja, o preço está descontado em relação ao risco dele. Né?
e a gente viu, poxa, aqui tem uma oportunidade de oferecer uma rentabilidade um pouco melhor para os nossos investidores. Então, foi o motivo pelo qual nos fez trazer, quer dizer, são vários motivos. Se eu posso falar aqui ainda mais meia hora dos outros motivos sobre o precatório do Rio de Janeiro. Inclusive, vai ter novos webinários, né, específicos para falar da operação, que a gente vai em mais detalhe, entra em todos os detalhes da operação, mas essa é uma operação bastante válida aí para a gente poder dividir com vocês. A questão de risco-retorno é uma relação que a gente gosta bastante desse produto. O Henrique, vamos lá. Essa aí para você, Léo. Essa precificação, risco-retorno, liquidez, não está um pouco abaixo? Exemplificando, se olharmos, por exemplo, para fundos imobiliários, que é possível atingir um cap rate de aproximadamente 9% ao ano, excluso a valorização do cotas. Eu acho que ele quis dizer que é 9%. Mais potencial ganho de capital de valorização da cota. O que você acha? Olha, eu na verdade adoro fundo imobiliário. Eu acho que é uma classe de ativo que você tem que ter na carteira, sem sombra de dúvida. O que a gente fala aqui é que, na verdade, não adianta a pessoa vir investir em ativos alternativos e ele não tem renda fixa na carteira. Não adianta vir aqui investir em fundos imobiliários se você não tem antes um portfólio equilibrado. Então, o que a gente defende aqui dentro? Que você tenha lá a sua alocação em renda fixa, percentual de alocação em fundos imobiliários, percentual de alocação em bolsa de valores e tenha de 20% a 30% alocados em alternative assets, que nós estamos inclusos dentro dessa categoria. E quando você fala de retorno do fundo imobiliário, eu adoro, é um ativo real, está dentro da classe de ativos alternativos também, é um ativo tangível, palpável, mas você tem que lembrar também que ele não é uma renda fixa. Em alguns produtos que nós oferecemos aqui, que é o caso do precatório federal, o risco de crédito é o risco da União, como o risco de crédito é comparável ao risco de crédito de um tesouro direto. Claro, tem outras peculiaridades dele, mas ele é um ativo com a qualidade de crédito muito, muito superior, se você comparado o risco de crédito de um locatário do imóvel. Mas eu acredito que você tem que ter ambos, tá? Não é excludente de forma alguma. Você deve ter muito fundo imobiliário. A classe de fundo imobiliário foi a classe que mais rendeu, que mais se valorizou no ano passado. Foi um sucesso. Tem ainda espaço para crescimento em alguns específicos fundos. Eu acho que não é para investir. Você não pode ter que ser mais cuidadoso esse ano, depois dessa subida de preço, mas ainda tem grandes oportunidades e não é excludente. Ativos complementares. Quando você tiver a única coisa que é óbvio o benefício na formação de portfólio é a diversificação. Você deve ter um pouco de fundo imobiliário e você deve ter um pouco de ativos alternativos como legal claims, precatórios, entre outros, para você poder deixar o seu portfólio vencedor no longo prazo. Tá? Acho que vale lembrar aquela pesquisa da Preqin. Preqin é uma dessas grandes casas de pesquisa do mundo, de research do mundo. Ela divulgou uma pesquisa no ano passado falando sobre alocação de fundos institucionais, fundos de pensão, grandes fundos soberanos, em relação a classes de ativos. Aí o Léo pode me corrigir se eu estiver falando algum número incorreto, mas ela olhou em 2005, apenas 5% da carteira desses fundos era direcionado para ativos reais. É isso. Em 2018, 25% da carteira desses fundos já estava direcionada para ativos reais. E a previsão e a estimativa que essa empresa faz, conforme as conversas que ela teve com esses grandes gestores, é que em 2030, 40% da carteira desses grandes fundos vai estar alocado em ativos reais. Então, o que a gente fala é o seguinte: não tem motivo nenhum, a não ser falta de acesso, que agora a gente está resolvendo pela Rust, de que a pessoa física não consiga diversificar a carteira, talvez não para 40%, igual esses grandes fundos, mas ficar aí, a depender do seu perfil de risco, entre 20% e 30% em ativos reais. A gente acha que é isso que é o saudável. A nossa proposta aqui, a gente não está criando uma técnica nova ou querendo propor uma construção de portfólio diferente do que é feito lá fora. A gente está seguindo os maiores investidores institucionais externos e o que a gente está levando para vocês é a possibilidade que o varejo replique a estratégia que vem sendo muito bem adotada com sucesso pelos institucionais
e que vocês não tinham acesso, como o Arthur falou, por falta de acesso, por falta de produtos disponíveis para que você conseguisse construir um portfólio equilibrado. Tá? E quando isso estava, de certa forma, disponível, ou seja, você poderia ficar exposto a esse, de alguma forma, bem diretamente, que é isso que o mercado proporcionava até então, você ficava exposto de uma forma tão indireta e tão distante do ativo subjacente, que as melhores características desse ativo não necessariamente eram representadas dentro do seu próprio portfólio. Por exemplo, o retorno não chegava até o portfólio, a descorrelação acabava que não chegava também, porque estava atrelado a outros títulos de renda fixa no mesmo fundo. Então, a oportunidade agora agora você tem a liberdade de alocar aí de 20% a 30% conforme você achar melhor. Ninguém quer 100% do seu capital aqui, pelo contrário, em ativo real. E você vai poder escolher diretamente o que é isso. Que ativo real vai ser esse. Contando com a ajuda de especialistas que olharam isso antes. Cleiton, boa noite. O que vocês levam em consideração para deduzir que os precatórios seriam pagos pelos entes públicos? Cleiton, duas coisas, tá? Primeiro, a gente olha as finanças públicas de uma maneira geral, como é que é a receita corrente líquida, como é que está a despesa corrente líquida. A gente percebe a tendência se aquele estado está com as finanças se deteriorando ou ele está numa ascensão, numa curva de ascensão. Então, essa é a primeira coisa que a gente avalia. Na verdade, são duas coisas financeiras e uma jurídica. A segunda coisa que é o maior termômetro, como está a velocidade de pagamento da fila de precatório. Então, lá, os precatórios são numerados dentro de cada ano, e o Estado, ou o município, ou o ente público, ele tem que pagar naquela ordem, com algumas regras que estão previstas na Constituição. Como é que está essa velocidade? Essa velocidade dos últimos 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente consegue projetar para frente, dado as condições financeiras do ente público, e a gente tem aí uma estimativa bem assertiva sobre isso. E por último, mas também não menos importante, a gente olha as peculiaridades das regras daquele estado. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, não pode, ele vai ter que, ao invés de como todos os outros entes públicos podem liquidar os seus precatórios até 2024, o estado do Rio de Janeiro tem que liquidar até o final de 2020. É uma peculiaridade do estado do Rio de Janeiro. Estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um programa de acordo. Então, a gente não precisa comprar o precatório e esperar receber na fila. A gente pode simplesmente fazer o acordo com o estado de São Paulo. Então, a gente olha 3 coisas, só para recapitular. Primeira coisa são as finanças públicas em si. Segunda, como é que está a velocidade de pagamento da fila de precatório. E a terceira, quais são as regras específicas daquele ente público, estado ou município, que modificam o racional do investimento. É isso. E é importante falar também do federal, né? Que o precatório federal, expedido até dia 30 de junho, ele é pago no ano seguinte até dezembro. Então, é o prazo máximo de pagamento de 18 meses, e a União não atrasa o pagamento, paga em dia o pagamento dos precatórios. Nos últimos 10 anos, ele vem cumprindo essa regra. Uma outra defesa também, a questão do precatório federal, é que o atraso no pagamento afeta a credit rating no Brasil. Então, o Brasil, aí, em busca de melhorar e voltar a ser investment grade, né? Ele não quer atrasar e cometer o erro, né, de atrasar o pagamento de precatório, e isso impactar o risco de crédito dele no mercado internacional. E além disso, olha, veja, a dívida, o tamanho da dívida de precatório representa cerca de 3% da dívida total da União. Então, não tem porquê a União perder credit rating, perder nota de crédito das agências internacionais, se ela pode simplesmente emitir novos papéis, se financiar no mercado de capitais e continuar pagando em dia. Então, como o Léo falou, o precatório federal não tem muito mistério, ou seja, foi emitido até 1º de julho, vai ser pago até o final do ano seguinte. O que tem acontecido? Precatório federal paga em março do ano seguinte, precatório comum paga em maio do ano seguinte. Normalmente é isso.
Boa noite. Se acontecer alguma coisa com a Rust, como fica o investidor? Essa pergunta é ótima e a gente gosta sempre de responder. Bom, aqui na Rust, você está comprando diretamente o ativo. Então, o ativo é seu e o contrato que você firma com a gente é capaz de transferir a propriedade para você. No caso do precatório, a única coisa que você tem que fazer é nomear um advogado e se habilitar nos autos do precatório. Se a Rust não estiver mais aqui, o precatório não compõe o patrimônio da Rust, a Rust fica apenas como depositária desse ativo, apenas para facilitar a vida desse investidor. Mas o investidor é dono efetivo de um percentual do precatório. A Rust não está mais aqui, a gente mudou de foco, agora a gente só quer fazer real estate, não acho que vai ser o caso, a gente está fazendo essa empresa para o longo prazo, vai ser, de verdade, se alguém me perguntar o que eu quero fazer nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, eu quero continuar aqui na Rust fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Mas se por acaso acontecer alguma coisa, o precatório é seu, a única coisa que você tem que fazer é se habilitar com o contrato que você assina conosco perante o processo judicial para receber diretamente. Tá? Vitor, já sou cliente da Rust, acreditando muito na parceria, minha questão é operacional. À medida que os pagamentos forem liberados para o cliente, de que forma serão identificados? Haverá extrato na plataforma? Pergunto isso porque já estou com 5 operações. Muito sucesso para vocês. Vitor, muito obrigado pela confiança. Cada operação tem os seus precatórios específicos, individualizados, atrelados. À medida que esses precatórios forem sendo pagos, a gente tem 5 dias, salvo engano, para repassar esse dinheiro para quem de fato comprou aquele precatório na proporção do que foi comprado. Então, se você comprou, fez um investimento de R$10.000, R$10.000 equivale a 1% ou a 0,5% do precatório e essa parcela vai ser paga para você. Como que você acompanha isso? Isso, você recebe um relatório mensal, né, que informa exatamente o status da sua operação, o status do seu investimento em precatórios, em que processo ele está, quanto que vai ser distribuído, em que estágio de recebimento, quanto que você já recebeu. Você terá, sim, um extrato, né, com a sua distribuição indicada. Hoje a gente está, eu acho importante dizer que nós estamos trabalhando bastante duro para poder entregar uma nova plataforma, né, e um aplicativo para que você possa acompanhar. Ela vai prometer. A gente está trabalhando nesse processo para poder entregar. É uma coisa que a gente já recebeu bastante demanda sobre isso. E dentro do seu relatório, né, dentro da sua área de assinante, você vai poder acompanhar esse extrato de distribuição para que você possa saber exatamente a que operação essa distribuição é referente. Tá? É isso. A nossa área de tecnologia está trabalhando bastante no aplicativo mobile, iOS e Android, em que você vai conseguir, no seu bolso, ter toda a sua posição atualizada dia a dia. E à medida que essas operações forem sendo liquidadas, você vai acompanhar por lá. Mas mesmo assim, hoje a gente segue o que o mercado financeiro tradicional faz, de um relatório mensal que todo mundo recebe nos e-mails. Boa noite. Quanto à questão da taxa de juros... Lucas, desculpa. Lucas, boa noite. Quanto à questão da taxa de juros que vocês colocaram ali, ela é anualizada para fins de comparação. Mas no exemplo, compra-se um precatório com previsão de 15% e vencimento de 6 meses. Se pagou no vencimento, ok, 7,5% por simplificação, juros simples. Mas e se levar 1 ano para pagar, ou 2? Quer responder? Na verdade, assim, o que acontece, né, na verdade, em relação ao precatório em si? Você quer falar da parte do precatório federal? Sim. Que o precatório, essa rentabilidade é composta por duas coisas. Uma parte do deságio, ou seja, porque você está comprando o ativo mais barato do que do valor de face. Então, você tem um ganho aí percentual e você tem um reajuste mensal, que aí depende da natureza do precatório. Mas, basicamente, o precatório alimentar é ajustado a IPCA mais poupança. Todos os meses, o tribunal publica uma tabela com esse índice de reajuste. Esse índice hoje vai equivaler a 166% do CDI. Então, todos os meses, aquele seu valor, além do valor o deságio, ele é reajustado a 166%. Quando você soma esses dois componentes,
você tem a rentabilidade estimada. O que a gente faz? Basicamente, a gente olha histórico, como eu já falei, finanças públicas, histórico de pagamento e velocidade da fila de pagamento precatório e regras específicas. Com base nisso, a gente cria sempre 3 cenários. O cenário base, que é o que a gente publica na plataforma, na vitrine, mas quando você entra na operação, vão ter 3 cenários lá. O cenário base, o cenário otimista e o cenário pessimista. E a gente coloca ali o que pode acontecer em casos em que a gente entende que pode demorar o máximo possível e o que pode acontecer em casos em que a coisa vai andar mais rápida do que o planejado, que já aconteceu, quanto que vai ser aquela rentabilidade. Eu acho importante até dizer o seguinte, claro, a maior parte da rentabilidade vem do deságio, né? Vale 100, você pagou menos, então a maior parte da rentabilidade vem desse deságio. Mas a correção, apesar de se atrasar, ele vai impactar o retorno como um todo, a correção não é tão punitiva, dado que é a correção do IPCA mais poupança. Tá? Maravilha. Caio, boa noite. A rentabilidade dos seus ativos são os melhores do país, só que o prazo é muito curto. Gostaria de saber se futuramente a empresa tem planos para lançar um ativo de médio e longo prazo. Olha, obrigado. De novo, a gente mira retornos ajustados ao risco, mas a gente consegue entregar isso porque a gente tem cortado muitos intermediários que não necessariamente agregam valor ou mitigam riscos. Essa faz parte da nossa política. Mas também faz parte da nossa política olhar operações de mais curto prazo, né, de 12 a 36 meses, como a gente já comentou. Eventualmente, a gente consegue operações maiores. Né? A gente acabou de colocar uma operação de 5 anos na plataforma, de operação de prazo estimado de 5 anos. O que acontece? Qual que é a principal característica do precatório? É muito importante que as pessoas tenham essa noção, essa ciência. Ele tem uma rentabilidade um pouco melhor do que a média do mercado, porque não é possível precisar o dia exato em que você vai receber o dinheiro na conta. Por quê? Porque você depende do judiciário. Então, não é que você vai perder o dinheiro, ou não é que aquele seu dinheiro está mais arriscado, ou o seu dinheiro está num ativo que existe, protegido da inflação, sempre, quase sempre, quer dizer, todas as vezes. Mas o que acontece? Às vezes o servidor que vai emitir o alvará para você levantar o precatório sai de férias. Às vezes dá problema no sistema do tribunal. Então, por conta dessa burocracia, essa é a característica intrínseca desse ativo. Quer dizer, você tem uma rentabilidade um pouco melhor, mas, por outro lado, você não consegue precisar o dia da liquidação. Portanto, o investidor precisa estar muito ciente, confortável com essa característica. Não pode comprometer nenhuma parcela de capital que vai fazer frente a alguma obrigação com data, com prazo específico. Né? Juliano, de nada, fica à vontade para perguntar. Fernando, a minha pergunta foi pulada. Vou repeti-la. Quando se compra um precatório no mercado... Fernando, eu juro que eu não vi sua pergunta, peço desculpas, mas vamos lá. Quando se compra um precatório no mercado, a compra tem um deságio. Como o valor do precatório é adquirido pelo investidor? Ele se beneficia do deságio ou o investidor adquire o precatório pelo valor de face? Não. Ele sempre compra com deságio também. Dentro da página da operação, você vai poder ver qual é o preço do precatório e vai ver qual é o deságio. E a gente, inclusive, coloca um gráfico que é bastante interessante, que mostra exatamente qual é o percentual da rentabilidade total que vem do deságio, e além disso, a correção monetária, né, que no caso, o federal IPCA mais poupança. Então, é bastante interessante você ver isso. Sempre que nós oferecemos um precatório para vocês, é com deságio em relação do valor de face. É daí que vem o retorno. E é por isso que a gente até gosta desse tipo de ativo. Por quê? Na data zero, eu já sei quanto que eu vou ganhar em reais de ganho, né? Porque o que você não sabe é a correção monetária, mas o deságio é determinado na compra zero. No data zero, você sabe quanto de deságio você está comprando em relação ao valor que você vai receber lá na frente. Perfeito. E uma outra coisa importante, só para complementar aqui, Fernando, dentro da página da operação e dentro do contrato, você sabe exatamente qual é o ativo que você está comprando. Então, você sabe que você está comprando um ativo que o dono era o João da Silva, que o número do processo, você vai poder entrar e olhar o número do processo, vai ver o processo, você vai ver o número da ordem de pagamento, que a gente chama de ordem cronológica, saber qual é o ano que ele está, qual é o lugar da fila.
Isso para a gente é importantíssimo, dar essa transparência para que o investidor consiga individualizar e singularizar o seu próprio investimento. Quer dizer, você não está investindo em nada que você não consiga ver, né? Você sabe exatamente o ativo. Carla, na renda fixa, temos garantia do FGC. Qual garantia a Rust oferece? Nós não somos cobertos pelo fundo garantidor, tá? Não tem essa garantia da FGC. A garantia é o próprio ativo, tá? Você está comprando um ativo, que é um precatório, né, uma dívida reconhecida pelo Estado, já foi ganho, e, na verdade, você está aguardando para o recebimento desse valor. Então, essa é a garantia que você tem, é o próprio ativo. Luiz, para o bom e velho leigo, que isso, vocês poderiam definir o que é um precatório? Além do precatório, se existirem, quais outros ativos estão por trás dos produtos? Nota, ainda não acessei a plataforma, não conheço os vossos produtos. Luiz, a pergunta é super boa e sempre é relevante. Precatório é um título público judicial que foi originado, emanou de uma ordem judicial. Fazendo um paralelo, a gente gosta sempre de fazer um paralelo com o título público que você encontra, por exemplo, no Tesouro Direto, né? As antigas LFTs, NTNB. Qual que é a diferença entre o título público judicial, o título público precatório e o título público que está disponível para compra no mercado? No Tesouro Direto, por exemplo. É que o título público, ambos estão no orçamento público, ambos entraram no orçamento público ou estão prestes a entrar, e ambos representam uma obrigação, seja da União, do Estado, do município, para uma pessoa natural, uma pessoa jurídica. Porém, o título público do Tesouro Direto, o Estado emite, a União emite, de forma espontânea para financiar a própria dívida. O título público judicial, o precatório, isso foi porque a União perdeu uma ação judicial que durou bastante tempo, sem chance de recurso, finalizou essa ação judicial, foi para as altas instâncias, foi para o tribunal, foi para Brasília, na maioria das vezes, passou por todas as fases de conhecimento, fases de liquidação de sentença, fase de cumprimento de sentença. Quando já está totalmente decidido, o juiz manda emitir o precatório. E aí você tem um título público que veio de uma ordem judicial. Tá? Ele perguntou também quais outros tipos de produtos. Tá? Perguntou quais são os outros tipos de produtos, sim. A gente pode falar de direitos creditórios, né, que são direitos creditórios que originarão no futuro um precatório, tanto federal, estadual como municipal. E um outro produto que a gente também distribui é cotas de consórcio. Né? São cotas de consórcio, todo mundo sabe, do brasileiro, bastante comum aí a compra de consórcio para o consumo, né? Para a compra de um carro, uma casa, uma moto, e muitas dessas cotas, de algum momento, ficam canceladas. Por quê? Porque a pessoa desiste de consumir ou desiste de pagar o consórcio, a gente compra essas cotas de consórcio, regulariza elas para o recebimento, não para a compra do bem. A gente pede à administradora que nos dê o dinheiro de volta, corrigido, e ele tem um processo legal para passar por isso, que é o nosso conhecimento interno. E esses produtos também a gente distribui na plataforma. E além dos produtos imobiliários, que a gente vai fazer a nossa primeira captação agora, provavelmente no mês de fevereiro, é o que a gente está trabalhando para fazer, que seriam, no caso que é o primeiro produto, vai ser o lançamento de um prédio residencial um prédio misto, né, de uso misto, na cidade de São Paulo, que você vai poder entrar como os grandes investidores entram na incorporação, antes do prédio ser lançado, né? Ao invés de você ter que comprar um apartamento para poder esperar ele ficar pronto, aí depois ver se o preço vai subir para poder revender, você vai entrar lá no início junto com o incorporador, que ganha o dinheiro já no stand de venda, da venda para o público geral. É uma oportunidade que a gente acredita que vai ser bastante valiosa para poder compor o portfólio de vocês com um retorno bastante atrativo. E vai ter garantia real, né? E vai ter garantia real. Quadrado. Você vai estar comprando metro quadrado, na verdade você está comprando metro quadrado que vai ser vendido no stand de venda. Então você tem um metro quadrado, um apartamento específico que vai estar lá denominado para você. Maravilha. Bom, o Alexandre Gouveia pergunta, a Rust estuda a possibilidade de diminuição da aplicação mínima abaixo de 10 mil? Essa eu vou responder. Alexandre, a gente sempre estuda essa possibilidade, a gente gosta de entender que a gente está aqui para universalizar o acesso, mas a gente tem alguns limitadores, né? O primeiro limitador
é que a gente gosta de manter a qualidade de atendimento para os nossos investidores. Então, a gente tem aqui uma equipe muito qualificada que presta um atendimento muito personalizado. Para manter esse nível de serviço, a gente não consegue, hoje, abaixar esse ticket. Esse é um motivo muito importante para a gente. A gente quer que o investidor se sinta bem atendido aqui. O segundo motivo é que a gente entende que ter um ticket um pouco maior, ou seja, um ticket que para a classe média brasileira é um valor relevante, a gente consegue o engajamento dos nossos próprios investidores para que eles se sintam obrigados e se sintam compelidos, talvez seja a palavra melhor, a estudar o nosso ativo, a entender os riscos, a tirar a dúvida, a fazer com que a gente explique os mínimos detalhes e assim a gente consiga cada vez dar mais informação, ser mais transparente. Então tem esse incentivo econômico também por trás. É bastante importante para a gente que você tenha, que a gente pode até te ajudar vocês disso, a dar uma leitura do portfólio de vocês, para que realmente você só tenha exposição aos nossos produtos, se isso for beneficiar o seu portfólio como um todo. A gente está aqui para ajudar o portfólio de vocês a ser vencedor no longo prazo. A gente não quer atrapalhar a dinâmica do portfólio de vocês. Então, é importante que seja uma decisão bastante pensada, bastante planejada, para que faça sentido no planejamento financeiro de cada um dos nossos investidores. Legal. O José Antônio pergunta: boa noite, pessoal. No contexto de precatórios federais, eles estão assíduos no pagamento? Em 2020 serão pagos os precatórios de 2019? Exatamente. A União Federal está em dia com os pagamentos de precatório. Há mais de 10 anos ela vem pagando em dias os precatórios. E é como a gente comentou aqui, se o precatório é emitido até 1º de julho, ou seja, os precatórios emitidos até 1º de julho de 2019, que passaram por duas fases importantes, ou seja, os tribunais regionais, federais, mandaram uma lista com os precatórios para que fosse votada no Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que definiu um budget, que definiu um orçamento para pagar precatório, e aí tem que esse orçamento bate com os orçamentos somados dos TRF, dos tribunais. Depois veio a LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual, em que lá consta efetivamente os valores que vão ser pagos, quais precatórios, etc. E, normalmente, o que tem acontecido é que todos os precatórios que são emitidos até 1º de julho entram na lista da LDO, e depois entra na lista da LOA. É isso que tem acontecido. A Carla: depois que vocês compram um precatório, o acompanhamento e a atuação no processo judicial até a liquidação do precatório são feitas por vocês? Olha, não tem muito o que ser feito. Quando o precatório está emitido, basicamente o que tem que fazer é esperar o pagamento, então não tem muito esforço. Sim, a gente pode contratar terceiros, algumas vezes a gente contratou, e algumas vezes a gente fez aqui pelo nosso próprio jurídico. Quem é aqui? O Cleiton. Obrigado pelas respostas, fiz o cadastro, aguardando a validação em breve. Em breve começo a operar com vocês. Excelente opção para diversificação com rentabilidade diferenciada. Sucesso a todos. Obrigado. Cleiton, muito obrigado pela confiança. Conte conosco. Henrique: vi na plataforma, embora já fechado para aportes, negociação de recebíveis empresariais. Como é a engenharia financeira desse produto? Bom, a engenharia financeira desse produto, a melhor pessoa para explicar é o Luiz Coutinho, que é o nosso head de ativos empresariais. Mas, falando rapidamente aqui, as operações que a gente teve foram duplicatas comerciais, performadas, que foram vendidas a duplicata por sessão. Quer dizer, era de transações comerciais que já tinham acontecido, uma empresa vendeu para uma outra empresa, essa outra empresa se comprometeu a pagar em 30, 40, 60 dias e emitiu uma duplicata para comprovar essa operação. Essa duplicata é um título de crédito que pode ser negociado no mercado. Eram operações parecidas como essa que eu descrevi para vocês. Caio: boa noite, uma dúvida.
Sobre o precatório federal, tem requisição de pagamentos. Esse pode ser aceito como ofício requisitório? Olha, eu não estou entendendo a sua pergunta. É que requisição de pagamento é uma coisa, ofício requisitório é outro. Tem que ter os dois. Juliano, interessante isso do imobiliário. Tem previsão de retorno? Vai ganhar aluguel? A nossa ideia, eu não vou poder abrir agora os maiores detalhes, tá? A gente está fazendo um trabalho todo aí para poder levar para vocês em fevereiro. A ideia nesse primeiro projeto, ele não é para aluguel, ele é um projeto que você vai participar da incorporação imobiliária e vender no stand, então você vai ter um recebimento mensal, porque assim que o metro quadrado, né, for vendido, você vai recebendo aquele pagamento mensal do comprador, até o momento em que o imóvel é entregue, e aí ele consegue uma linha de crédito para quitar essa dívida com o incorporador, pegar um financiamento bancário. Tem um pagamento mensal, mas ele não é aluguel. A gente está estudando também o lançamento de um novo produto também, visando essa parte de aluguel, e a gente vai poder anunciar em breve aí um produto para vocês nesse sentido. Aliás, pessoal, vocês que tiverem feedbacks para a gente em relação ao que vocês gostariam de ter, características de produtos que vocês gostariam de ter no portfólio. Puxa, por exemplo, gostaria de uma operação imobiliária de renda, ou seja, parecida com fundo imobiliário, mas, sei lá, com alguma característica, com alguma pimenta diferente. Mandem para a gente, mandem as sugestões, mandem os feedbacks. É importante para a gente, exatamente nesse momento de construção, elaboração de produtos novos, entender qual é a preferência de vocês. Por favor, se você gosta de operação com renda, você prefere operação com retorno, com PMT mensal, ou operação que vai te pagar tudo no final, esse tipo de opinião é super importante dos nossos clientes. Silas, existe algum risco associado à Rust por ela estar intermediando o processo? Exemplo, se a Rust quebrar. Silas, como eu falei, assim, o cliente está comprando diretamente o ativo, tá? Então, se acontecer alguma coisa com a Rust, o contrato que é firmado entre o cliente e a Rust como vendedora do ativo e o cliente como comprador, já é suficiente para transferir a propriedade desse bem diretamente para o investidor. Há um certo risco da Rust, sim, que é operacional e momentâneo. Eu preciso explicar o que é. No momento que o precatório foi pago, a gente tem 5 dias para devolver esse dinheiro para os investidores, que é o que a gente tem feito rigorosamente. O investidor está, sim, correndo o risco da Rust nesses 5 dias. Tá bom? É importante ficar claro. Henrique, fala para a gente um pouco sobre a operação das cotas com consórcio. Eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, tá? A gente vai ter, na próxima operação que a gente abrir, a gente vai ter um webinar especificamente sobre isso. Mas para vocês entenderem, o número de 2019, foram vendidas mais de 100 bilhões em cotas de consórcio. Todo mundo que está aí querendo consumir imóvel, ou consumir uma moto, um carro, comprou essas cotas de consórcio com o desejo de um dia ser sorteado e consumir. Só que aproximadamente 50% desse volume deixa de pagar ou decide não consumir o produto mais. E aí o que acontece? A pessoa tem essa cota e ela quer comercializar. Ou ela quer vender para alguém porque ela não quer consumir, ou ela parou de pagar e quer receber parte do dinheiro de volta. Mais uma vez, o que a gente faz? A gente compra essa cota de consórcio com desconto do valor de face. Exatamente na questão do precatório, né? Vale 100, a gente paga 80, 20% de desconto. E a gente pega essas cotas de consórcio, ao invés de ir consumir o produto, a gente chega para a administradora, tem um processo, que dependendo da administradora muda, em que a gente faz um pedido para receber esse dinheiro de volta. Então, a gente paga as taxas de administrações devidas e ele nos devolve esse dinheiro em aproximadamente 9 meses. Tá? Isso é bom para todo mundo, porque a pessoa que estava com uma cota de consórcio que ela não mais quer, né, ela consegue ter a liquidez que ela deseja,
é bom para os grupos de consórcio, né, porque você ficar com uma pessoa que está inadimplente, né, é ruim para o grupo, porque pode diminuir a capacidade de cumprir com as suas obrigações, e é bom para o investidor vocês, né, porque a gente está trazendo um produto que é capaz de trazer muitas vezes um múltiplo bastante interessante em relação ao CDI. Então a gente conseguiu na última operação entregar 15%, que foi uma operação bastante vantajosa. Nem sempre a gente consegue estruturar com essa rentabilidade, mas é um produto que, como as administradoras de consórcio são normalmente subsidiárias integrais das maiores instituições financeiras, como Itaú, Bradesco, é um risco bastante interessante, porque além de o dinheiro já estar depositado, né, quando a cota é contemplada em si, o dinheiro está ali depositado. Você só tem que aguardar um prazo, né, para a administradora te pagar. E além disso, se tiver algum problema, a subsidiária integral é de um dos maiores bancos do Brasil. Então, a gente gosta bastante disso, desse tipo de operação. William, William, esse produto financeiro é algo novo, a Rust está inovando? Bom, a gente está sempre inovando. A gente aqui tem como meta estratégica para 2020 investigar, pesquisar, ir a campo para trazer novos produtos para vocês. Isso é uma meta que a gente leva muito a sério e que às vezes a gente abre mão de estar crescendo as operações em termos de escala para se dedicar a isso, e a gente sabe que no longo prazo isso que vai trazer longevidade para a nossa companhia, para a nossa plataforma. Então, sim, eu não sei exatamente qual que é o produto financeiro que você está se referindo, mas a gente tem aqui esforços contínuos de pesquisa de novos produtos. Então, constantemente a gente viaja, a gente gasta sola de sapato, vai lá no interior do Brasil, vai lá encostar a barriga no balcão, e aí volta para casa e tem todo um trabalho de sentar a bunda na cadeira, estudar, muitas vezes criar tecnologia experimental, para a partir daí fazer com o nosso próprio capital e depois levar para os nossos investidores. Eu acho, só complementando, eu acho que o que ele também pode ter perguntado com essa pergunta, o que ele gostaria de saber também é se o precatório em si não é nada novo, é uma coisa muito antiga. O que é a inovação por trás é como fazer isso de uma forma sistemática, contínua, né, com um serviço uma camada de serviço financeiro, né, toda a parte de compliance e controle de risco, e a tecnologia que nos possibilita distribuir a vocês, né, com um ticket de R$10 mil. Isso é inovação, é pegar uma coisa que era complicada, feita por poucos, e agora conseguir realmente universalizar o acesso via uma plataforma digital. Mas o produto em si, o precatório, o consórcio, não é invenção nossa, né? A gente, na verdade, está conseguindo operacionalizar uma oportunidade, né? Uma camada de serviço financeiro e tecnologia e disponibilizar a vocês do varejo. Maravilha. O Fábio, se vocês conseguirem produtos para recebimentos mensais, seria interessante. Legal, Fábio. O precatório não tem essa característica na essência, é complicado falar de recebimento mensal no precatório, mas é por isso que a gente tem aqui como outro ativo que compõe a nossa grade de produtos, os ativos empresariais, que a gente consegue montar operações que tenham um PMT, né, pagamentos mensais. A gente tem imobiliário também, que dá para fazer isso. Imobiliário dá para fazer a parte da questão de rendimento, como essas operações de fundo imobiliário, que tem rendimento mensal, é possível de ser estruturado, sim. Eu vi uma pergunta do Leonardo aqui, falando em relação aos relatórios, né, se já estão sendo enviados. Sim, nossos relatórios já estão, referente ao mês de dezembro, né, eles estão sendo enviados até o final dessa semana. O nosso time aqui de back-office está todo trabalhando nisso. Dependendo, Leonardo, se você não recebeu, pode ter sido porque você investiu, dependendo da data que você investiu, você ainda não recebeu o primeiro relatório. Mas ele normalmente, o envio dele é realizado normalmente na segunda semana do mês, né? Então, toda segunda semana do mês, a gente entrega o relatório referente ao mês passado, tá? Então, você deve estar recebendo a qualquer momento, se você realizou um investimento do mês passado, o seu primeiro relatório mensal. Tá? Legal. O Silas pergunta, tá bom, caso a Rust não repasse em 5 dias o investimento ao credor, o que acontece? Olha, aí seria um inadimplemento da nossa parte, nunca aconteceu. Lembrando, o dinheiro que a gente vai estar repassando para o investidor não é nosso, então você tem inúmeros mecanismos judiciais para acionar
desde tutela antecipada, desde sequestro em conta, apropriação indébita. Não é esse o nosso intuito, mas eu estou só aqui te falando o que estaria ao alcance do investidor, como estaria em qualquer outro produto. Caio, bom, serei um investidor desse ativo consórcio. Gostaria de saber se os aposto mínimo, se aposto mínimo será 10 mil ou vai ser menor. Caio, o nosso valor mínimo de investimento é 10 mil para todos os produtos. E a gente recomenda que você verifique seu perfil de risco para ver se você se qualifica para colocar qualquer ativo alternativo, ativo real na sua carteira, para que você não fique muito exposto a um determinado risco ou fique com um produto com pouca liquidez na sua carteira. Olha com cuidado isso, e a gente tem aqui profissionais super experientes e qualificados para te ajudar. Henrique, os recebíveis de minério e etanol seria uma operação semelhante às das cotas de consórcio? Henrique, sim, seria razoavelmente parecido, mas em relação a riscos são totalmente diferentes, são riscos muito diferentes, enquanto o risco de minério e etanol foram riscos das próprias companhias que compraram esses produtos e, portanto, emitiram um título de crédito chamado duplicata e se comprometeram a pagar em determinados dias. Consórcio é um produto em que grupos de pessoas se unem para consumir um determinado bem de alto valor. Portanto, fazem poupança, fazem contribuições mensais para que esse grupo ou compre esse bem por meio de loteria, né, alguém seja eleito, ou por meio de lance. São coisas fundamentalmente bem diferentes, mas talvez a questão de você comprar o título com deságio seja uma característica parecida, igual precatório também. Carla, qual é a tributação que incide sobre os rendimentos de operações com precatórios? Bom, Carla, precatório, assim como o título de crédito, uma duplicata, assim como os metros quadrados que o imobiliário vai ter, você está comprando efetivamente o ativo real. No que diz respeito aos precatórios, você equipara a tributação de bens móveis. Então, a tributação é sobre 15% sobre o seu lucro. Então, se você comprou por 10 e vendeu por 50, você teve um lucro de 40, você tem que pagar imposto sobre ganho de capital em cima dessa diferença, desses 40. Qual que é a notícia boa que a gente tem para você? É que o regramento da Receita Federal é que bens vendidos até R$35 mil são isentos de tributação por ganho de capital. Portanto, se você compra um precatório, seja lá por qual valor, 30 mil, 25 mil, 28 mil, e você vende esse precatório a 35 mil, você é isenta de pagar imposto de ganho de capital. Isso acontece por grupo de ativo, por classe de ativo, por mês. Então, se você vendeu ou você recebeu 2 precatórios dentro do mês de janeiro e somados dá mais de 35, você tem que apurar o imposto em cima dos 2. Se você recebeu um precatório em janeiro e outro em fevereiro e ficam abaixo dos 35 mil, você não paga imposto em nenhum dos 2. Essa é a regra. É uma regra relativa ao que a Receita Federal chama de bens de pequeno valor. Bom, a gente já está aí passando da 1 hora de live, 1h08. Eu queria convidá-los a fazerem as últimas perguntas para a gente encerrar aqui a live e falar que, mesmo depois daqui, a gente está totalmente à disposição, não só a gente, como o time aqui inteiro da Rust, para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer ponto e fazer com que vocês tenham não só conhecimento, mas plena consciência dos detalhes dos ativos que, porventura, vocês venham a investir. Lucas, tem um ativo com a Rust, acredito que seria interessante adicionar à plataforma alguma maneira de se visualizar operações que já foram realizadas, comparando as perspectivas ex-ante e o efetivo. Penso que corroboraria a divulgação das operações. Observação, entrei nessa barca e levei colega justo, torcendo pelo sucesso da Rust. Lucas, muito obrigado pela confiança, para a gente isso é muito importante,
e conte sempre com 100% do nosso comprometimento aqui com essas operações e fazer o melhor possível delas. Sobre o que você está me pedindo, vai ser possível de forma dinâmica no aplicativo e na nova plataforma, que deve entrar aí no final desse trimestre, começo do próximo trimestre. Tá? Quer falar alguma coisa? É isso. Silas, o imposto é cobrado apenas do que passar dos 35 mil ou de todo o ativo? Silas, uma vez que passou dos 35 mil, apura de tudo. Tá? Não tem jeito. Não vai apurar só do que passar dos 35 mil, não. Passou dos 35 mil de recebimento dentro do mês por classe de ativo, apura ganho de capital 15% em cima do lucro inteiro. Carla, obrigada pelos esclarecimentos. Vou acessar a plataforma e cadastrar e analisar os produtos oferecidos para efetivamente investir com vocês. Muito obrigado, Carla. Fica à vontade, estamos aqui totalmente à disposição de vocês. É importante conversar com uma consultora de investimento nossa, até para ela poder analisar qual é o tamanho ideal e a operação ideal para você participar. Legal. Gente, vou dando por encerrado aqui mais uma live da Rust Capital, a primeira de 2020, com muito entusiasmo e contente com esse ano que está começando. Acho que esse ano é muito promissor para quem tem olhado ativos alternativos e ativos reais como a gente, focados totalmente nisso. Quero desejar, portanto, feliz ano novo, feliz 2020, de muito sucesso, saúde e alegria para vocês. E estaremos aqui, tá? Contem conosco. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.